Oi, gente. De vez em quando eu trago um conteúdo diferente do motivacional, da palavra de Deus. Venho conversar com você, às vezes comentar algo sobre o que vi, mas dessa vez eu quero falar sobre um assunto que, sabe, me deixou extremamente chocada. Acho que essa é a palavra certa, chocada, horrorizada, extremamente triste, sabe? Eu, hoje, conversando com meu filho, e eu fiz essa pergunta: quando foi que as crianças deixaram de ser inocentes e os pais não perceberam? Quando foi que a inocência acabou? Quando foi que a infância passou e as crianças não viveram? Quando foi que criança de 3, 4 anos chamar palavrão ficou tão normal? Qualquer adolescente chamar palavrão escandaloso, palavras de baixo calão, coisas horríveis, que aos meus olhos é um horror. Quando foi que isso se tornou tão normal? Em todas as músicas que ouvimos, sabe, não em casa, mas na rua, na vizinhança, em tudo que é canto que passamos, as músicas cheias de palavrão. E as crianças, elas cantam, elas riem, elas se divertem cantando essas músicas, chamando palavrões que, assim, são, sabe, me deixa horrorizada. Então, conversando com meu filho, ele diz assim: mãe, tá normal, em tudo que é canto. As crianças hoje falam, sabe, palavrões, falam de sexo, falam de tudo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Eu lembro, enquanto éramos criança, minha irmã e eu, a minha irmã do meio, somos 3 irmãs, e então ela chamou uma palavra que não é um palavrão. Ela se referiu ali a um pássaro da minha avó, como se fosse um nada. Ela não chamou um palavrão. Mas a palavra que ela disse para aquele pássaro, para minha avó foi um palavrão. E a minha avó bateu na boca dela. Ela repreendeu ela diante da minha mãe, e a minha mãe não fez nada. Sabe por quê? Porque havia respeito. Antes, as crianças não se misturavam com adultos, não ficavam no meio da conversa de adultos. E eu sou dessa época, a qual foi repreendida de ficar diante dos adultos conversando, se intrometendo na conversa. Quando foi que a falta de respeito se tornou tão normal? Quando foi que tudo isso aconteceu e todos não perceberam? Aonde foi que a inocência passou? Quando foi que as crianças já nasceram praticamente falando tudo que não deve, desrespeitando? Nossa, antes as crianças, elas andavam tão tarde, falavam tão tarde, tinha uma dificuldade tão grande em se expressar. Hoje em dia, parece que não só o tempo passou, mas também levou as coisas boas dos pais. Porque parece que os pais não se importam mais com as boas maneiras, com a boa educação. Ensinar os seus filhos, às vezes, alguns até ensinam, tentam, mas às vezes estão ocupados demais. Estão ocupados demais com as suas coisas e deixam os filhos viverem a maneira que querem, sabe? É muito triste, porque a palavra de Deus diz que dos tais é o reino dos céus. É, dos pequeninos estão sendo corrompidos por adultos. A inocência, a infância está sendo roubada, está sendo tirada por falta, sabe, de cuidado. De cuidado dos responsáveis. Isso me deixou chocada, entristecida demais de ver. Porque, sabe, a geração em que vivemos é uma geração tão pobre de espírito, de dignidade, pobre de amor ao próximo, pobre de carinho, de empatia. Não conseguem ver um palmo à frente do nariz, parece, sabe? É mais uma indignação mesmo de ver que os inocentes pagam um preço tão alto pela falta de competência, sabe? Daqueles que devem cuidar e ensinar. É muito triste ver que aquele bem tão precioso, uma vida que devemos ensinar o caminho que deve andar, faz deixar-se viver dessa maneira, sabe, como se fosse adulto, porque há muitas infâncias sendo roubadas para fazer-se adulto tão cedo. É muito triste ver essa realidade de hoje.